Bom dia, hoje é sábado, dia 19 de junho. A OTAN e os russos adiam a reabertura do aeroporto de Pristina. O San Antonio Spurs vence o segundo jogo contra o New York Knicks pelas finais da Liga Americana de Basquete Profissional. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. A Rússia e a OTAN adiaram nesse sábado os planos para reabrir o aeroporto da capital do Kosovo, Pristina, fechado desde o início dos ataques aéreos aliados em 24 de março. O anúncio foi feito hoje em Pristina pelo porta-voz do Exército Britânico, que não divulgou a razão para a mudança nos planos. A abertura do aeroporto foi um dos pontos determinados no acordo assinado entre os Estados Unidos e a Rússia. Pelo acordo assinado ontem, nos próximos dias, a Rússia vai enviar 3.600 soldados que vão ser comandados por Moscou. Um representante russo vai trabalhar em conjunto com as forças da OTAN, mas as tropas russas terão autonomia completa. Hoje, em Pristina, o porta-voz da Força Internacional de Paz para o Kosovo, Louis Garneau, disse que a retirada das tropas sérvias do centro e leste da província já estava quase completa. O exército sérvio tem até meia-noite deste domingo para abandonar o norte da província, onde ainda existem cerca de 5.000 soldados sérvios. Em Podujevo, no norte do Kosovo, os soldados britânicos acompanharam a movimentação das tropas sérvias. Civis sérvios também estão deixando a região com medo de represálias dos albaneses. Muitos sérvios queimam suas casas antes de fugir. Os soldados russos designados para atuar em conjunto com tropas da OTAN no sul do Kosovo devem ficar posicionados nos arredores da cidade de Prizren, que é o quartel-general das tropas alemãs responsáveis pelo sul do Kosovo. O general alemão Fritz von Korff explicou que não seria prudente instalar as tropas russas na cidade, porque em Prizren a maioria da população é de origem albanesa. Ele acha que seria melhor colocar os soldados russos numa cidade com forte população sérvia. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, aprovou o acordo assinado em Helsinki, na Finlândia, sobre o papel das tropas russas na Força de Paz Internacional para o Kosovo. A informação foi divulgada pelo primeiro-ministro russo, Sergei Stepashin, durante uma entrevista hoje na Alemanha, à rede de TV estatal russa RTR. Os líderes do G7, formado pelas 7 economias mais industrializadas, voltaram a se reunir hoje em Colônia, na Alemanha. Dessa vez, as discussões vão estar concentradas num apoio à Rússia e aos Balcãs. Antes do encontro do G8, o chanceler alemão Gerhard Schröder e o primeiro-ministro russo, Sergei Stepashin, discutiram a situação da dívida russa. Só este ano, a Rússia tem dívidas a saldar no valor de 17,5 bilhões de dólares. Depois do encontro, o primeiro-ministro russo disse que as dívidas vão ser pagas. Os líderes das economias mais ricas devem discutir uma ajuda monetária a Moscou. Desde o último encontro, no segundo dia de reunião, os líderes do G8 estão discutindo uma variedade de assuntos políticos e econômicos, desde os conflitos comerciais até a proliferação de armas nucleares, além da recente tensão entre a Índia e o Paquistão. O chanceler alemão, anfitrião do encontro, quer convencer os outros líderes da necessidade de se implantar um sistema internacional para evitar crises econômicas, políticas e militares. E o presidente russo Boris Yeltsin chega neste domingo à Alemanha, onde vai se unir aos líderes do G7. Esporte, Liga Americana de Basquete Profissional, o San Antonio Spurs levou a melhor contra o New York Knicks na noite dessa sexta-feira. Com a vitória, o time de San Antonio faz 2-0 na série final do campeonato. A vitória por 80-67 contra o New York Knicks deu ao time de San Antonio um novo recorde. Já são 12 jogos consecutivos sem perder nos playoffs e uma vantagem de 2 pontos na série final de 7 jogos. A dupla texana Tim Duncan e David Robson, chamados carinhosamente pela torcida de Torres Gêmeas, se destacou na boa atuação do San Antonio. Juntos, eles fizeram 31 pontos
e 26 rebotes. A próxima partida da série final vai ser disputada na segunda-feira no Madison Square Garden, em Nova York. O Comitê Olímpico Internacional escolheu a cidade italiana de Turim para sediar os Jogos de Inverno de 2006. A decisão, por 53 votos contra 36, deixou eufóricos os habitantes de Turim, mas espalhou desolação em Sion, a cidade suíça que também era candidata. 5.000 pessoas estavam reunidas numa praça de Sion para assistir à divulgação do resultado. Depois que o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Juan Antônio Samaranch, anunciou o resultado, a praça ficou em silêncio. E o silêncio logo se transformou em raiva e protesto. Muitos chamaram o COI de mafioso. Dezenas de integrantes do Comitê Olímpico se demitiram recentemente por causa de um escândalo de corrupção. Em Turim não havia nenhuma festa preparada, uma superstição que acabou dando resultado. E mesmo depois do anúncio, quem comemorou foram os donos de hotéis. Eles disseram que já há uma perspectiva de aumento nas reservas para 2006. 10h06, horário de Brasília. Você assiste agora ao programa Globo Ecologia. Eu, Cristiane Pelacho, volto na próxima edição do Em Cima da Hora, que começa às 11. Até lá, hein? Nosso entrevistado no Espaço Aberto é um dos mais importantes nomes da física moderna. É o professor César Lattes, um brasileiro que aos 23 anos foi candidato ao Nobel de Física. Ele nos fala até sobre a vontade dos objetos manufaturados. Não perca o Espaço Aberto. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro, este sábado, 9h30 da noite. Olá, veja no Globo News Painel uma entrevista com o professor Roberto Campos sobre a privatização das áreas de exploração de petróleo da Petrobras. Uma conversa com o constitucionalista Luiz Roberto Barroso sobre o conflito entre judiciário e legislativo. E uma entrevista com a cravista Rosana Lancelotti. Será que a música clássica está ocupando um espaço cativo no Rio e em São Paulo e o público dela tende a aumentar? Globo News Painel, excepcionalmente com Renato Machado, neste sábado, 11 da noite. Review, você escolhe, a Globo News exibe. Milênio com George Martin, produtor de todos os discos dos Beatles. Considerado o quinto integrante do grupo, revela os bastidores do fenômeno pop que conquistou o mundo. Review, neste sábado, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Vamos descobrir a arte de viver em cada região do Brasil. As riquezas naturais, o tempero irresistível da nossa mesa, as tradições que desafiam o tempo, as curiosidades de um povo. São muitas histórias e grandes personagens. Via Brasil, com Celso Freitas, segunda a domingo, 7h30 da noite. Economia, negócios, finanças, entrevistas reveladoras, conta corrente especial. Todo sábado, 1h30 da tarde e 8h30 da noite. Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Você conhece aquele velho ditado, águas passadas não movem moinho? Pois aqui na Serra da Mantiqueira as águas continuam movendo os moinhos de pedra, moendo milho para fazer aquele fubá gostoso. Moinhos, monjolos,
carros de bois. Tecnologias limpas e tradicionais ajudam as comunidades da montanha a viver melhor. Em Minas Gerais, as antigas tradições voltaram à moda. E tem muita gente vivendo disso. Dos velhos teares manuais, saem tapetes e mantas que são vendidos até do outro lado do mundo. E tem mais. Na misteriosa cidade de São Tomé das Letras, fomos ver para crer. Nosso carro andou morro acima, com o motor desligado. É legal isso daí, parece até mágica, né? Mas eu tenho uma explicação física para isso. O Globo Ecologia de hoje está cheio de personagens diferentes. Gente que vive meio isolada do mundo, mas que nem por isso está distante da civilização. Muito pelo contrário, eles estão afinados com a ideia de proteger a natureza. Campo Redondo fica no município de Itamonte. Neste pequeno povoado de 90 casas e aproximadamente 400 moradores, as antenas parabólicas indicam que, apesar do isolamento, esta comunidade não parou no tempo. Mas se a informação chega em tempo real, a vida parece seguir o ritmo do passado. Aqui, quem quiser comer um biscoito, por exemplo, vai ter que plantar e colher o milho, depois moer os grãos em moinhos de pedra, preparar a massa e finalmente assar num forno a lenha. O isolamento desta comunidade aproxima seus moradores da natureza. Aqui, a tecnologia simples e tradicional do monjolo é muito usada. Ainda hoje, o ritual é o mesmo. O milho é molhado e colocado no pilão e triturado por este tronco de madeira movido pela água. Esse monjolo está funcionando há 150 anos. Ele serve para nós para fazer do milho fazendo a canjiquinha. Depois da canjiquinha, o fubá. E o fubá serve para fazer farinha de biju. No alto da serra, quase tudo o que se consome é produzido aqui mesmo. A necessidade ajuda o homem a usar com consciência aquilo que a natureza oferece. A gente produz leite, queijo, milho, tem a capineira para o gado, tem galinha caipira, ovos caipira. A gente engorda porco, faz banha de porco. A comida aqui é com a banha de porco. Temos o fogão a lenha, tem o micro-ondas a lenha, tem a estufa a lenha. Então, tem tudo aqui. Tecelagem, uma tradição na Serra da Mantiqueira. Aprendi teci aqui na escola de Campo Redondo, os fios são daqui mesmo. Tinge com as ervas do campo. Essa daqui é tingida com a labaça ou com a língua de vaca, que essa daqui é com o anil. Essa daqui já é lã natural da ovelha negra. Essa daqui é da casca de pinhão. Essa daqui é da ovelha branca. A fiação é uma tradição que se manteve, né, durante todos esses anos. Antigamente era de suma importância, né, saber fiar, vinham os carneiros e usar a lã para poder se vestir, se agasalhar, né, vocês sentiram essa noite o frio e uma geração, vamos dizer que seriam as mães e avós e talvez até bisavós dessas meninas, ainda teciam. E chegou uma época que uma das gerações simplesmente não aprendeu a tecer. Quer dizer, elas sabem narrar o processo da fiação, mas não sabem manualmente processá-lo, né? A partir da década de 50, as fábricas de tecido se espalharam por todo o país
e os teares foram ficando de lado. Afinal, era cada vez mais barato e mais fácil comprar do que tecer um cobertor. Mas o processo da tecelagem é muito mais do que produzir roupas e agasalhos. Nós estamos tentando voltar, vamos dizer, ao conhecimento de uma raiz, né? Mas a partir daí poder criar em cima. O fio da meada, né? O fio da meada é juntar o antigo com o moderno, adaptar os velhos teares às novas necessidades. Em Itaiandu, fomos ver de perto estas mudanças. A tecelagem é uma herança portuguesa e chegou ao Brasil junto com a colonização. Hoje, quase 500 anos depois, ainda se faz tecelagem em Minas Gerais. Aqui em Itaiandu, o Paulo Bustamante tem uma oficina de tear. Paulo, como a tecelagem entrou na sua vida? O primeiro interesse surgiu porque eu ganhei um par de cardas, que é para cada lã, para fazer o fio, que foram da minha avó. Aí eu comecei a me interessar por essa atividade, né? Comecei a conhecer e vi que era muito morosa, era difícil fazer e tudo. Aí eu comecei a desenvolver equipamentos que viabilizassem mais essa atividade e fui me apaixonando cada vez mais. Uma paixão e uma necessidade bem antigas. Para se agasalhar, o homem teria aprendido a tecer observando os animais. A aranha, que constrói e reconstrói a sua teia, e o pássaro, que tece seu ninho. Existe espaço para o artesanato num mundo onde quase tudo é industrializado? Existe cada vez mais. E a tecelagem hoje, ao mesmo tempo que você vê teares dando 4.000 batidas por minuto, você vê um grande movimento de resgate da origem dessa atividade. A quantidade de produtos que podem ser manufaturados é muito grande. Desde roupas, tecido para vestuário, para cortina, para acessórios, né, tapetes. Então não tem limite às possibilidades da tecelagem. Então o mercado é certo. Mas a tecelagem tem outras aplicações. A terapeuta ocupacional Rejane Brandão, mulher de Paulo, usou esta técnica no tratamento de pacientes de um hospital psiquiátrico. E deu muito certo. Os pacientes gostaram demais, foram muito receptivos e essa oficina funcionou durante muito tempo enquanto nós estávamos lá. E isso ajuda a contribuir no resgate da cidadania e da dignidade da pessoa. Inclusive aqui na nossa região, nas Terras Altas da Mantiqueira, nós estamos com um projeto de ampliação dessa atividade, né? E a nossa meta é treinar cerca de 500 artesãos no espaço de um ano, não só em tecelagem, em outras atividades também. A Aratam, Associação Regional das Terras Altas da Mantiqueira, tem hoje 60 artesãos. Com o desenvolvimento do turismo na nossa região, o mercado local já existe e também o mercado externo para Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades. A regra básica é usar os recursos que existem aqui mesmo. A vantagem maior é que é o custo desse material, porque todo aproveitamento de sobra das indústrias e também da produção local, como é o caso da palha de milho. Então, o custo da produção é barato e, além de tudo, incentiva a criatividade dos artesãos. Um dos materiais que mais atrai os artesãos é o bambu. Quando eu descobri a qualidade, as características do bambu, eu me apaixonei, né? No Brasil, infelizmente, ele é tido como material de segunda, porque as pessoas não sabem trabalhar com o bambu. Porque ele tem que ser cuidado desde o plantio, da toceira, a colheita, o processo de tratamento, né? Existem processos naturais que não usam química e que dão uma sobrevida para o bambu centenária, né? Na nossa vizinha Colômbia aqui, nós temos casas de bambu lá de 200 anos que estão intactas, né? Então o potencial é muito grande, é um material fantástico, de uma plasticidade, de uma aplicação, de uma quantidade de coisas. Você pode fazer desde conjunto de irrigação, tubulação de água para casa, você pode fazer a casa inteira de bambu, assoalho, porta, telha de bambu, né? Parede, não existe limite para isso. Aqui nas Terras Altas de Minas, materiais simples e pouco valorizados se transformam em obras de arte. Há mais de 10 anos, o designer gráfico Renato Imbroise
percorre a Serra da Mantiqueira em busca de velhas tradições. Antigamente, as pessoas do local olhavam esse trabalho como, não só o meu, mas o trabalho que elas já faziam de tear, como um trabalho de segundo plano. E aos poucos, assim, eu fui também conhecendo técnicas locais, materiais locais. Eu faço sempre uma pesquisa junto a elas de tecidos antigos, das mães, das avós, entendeu? Sempre, a maioria do trabalho, assim, de criação vem de lá. Renato emprega 120 pessoas que tecem, bordam e trabalham com cestarias na Mantiqueira. O importante neste trabalho é a troca de informações. Receitas novas e antigas, segredos de pontos, desenhos, tecidos e cores são pesquisados e circulam entre as tecelãs. Talvez 90% ou mais da criação vem de observação da natureza local. As tecelãs escolhem a cor dos tecidos de acordo com as estações do ano. O verão para elas é verde, porque o campo fica desta cor nesta época. A primavera é vermelha, por causa da floração da buganvília. Aproveitando esta inspiração, Renato acrescenta um toque de modernidade. Mistura fios industriais e seda com frutos do pinhão, sementes, madeira e fibras naturais como a taboa, que nasce no brejo e depois de seca e processada, compõe objetos e painéis. Em abril de 99, Renato fez uma exposição em Tóquio. Daqui a pouco, São Tomé das Letras e o mistério da Ladeira do Amendoim. Parece até mágica, né? Perceba que a bolinha está subindo a pilastra. Qual é o segredo disso, hein? Então me aguarde que eu volto rapidinho com outras novidades aqui das Serras Mineiras. Até já! Em cima da hora, o registro dos acontecimentos do momento no Brasil e no mundo. A cada hora, a informação imediata, o desenvolvimento dos fatos. Em cima da hora, de segunda a domingo, no começo de cada hora. Os desafios do pensamento contemporâneo. Intelectuais abrindo caminhos para um futuro diferente. Uma conversa inteligente com personalidades brilhantes. Milênio, com William Vac, Ednei Silvestre, Fernando Silva Pinto, Lucas Mendes, Geneton Moraes Neto. Toda segunda, 11 da noite. Você gosta de histórias de disco voador e de cavernas misteriosas? Então que tal seguir viagem para São Tomé das Letras, onde até as pedras das casas e dos muros têm segredos para contar. Aqui em São Tomé das Letras, a pedra está presente em todos os lugares, nas calçadas, nas ruas, nas paredes dos casarões e na igreja. E a história da cidade começa nesta gruta. Ali embaixo tinha uma fazenda que tinha um escravo que chamava João Antão. E ele apanhava muito. Aí um dia ele resolveu fugir da fazenda. Aí ele veio e se escondeu nessa gruta. Aí no outro dia ele saiu lá fora e viu a luz. Aí ele foi ver o que era a luz, era uma imagem de São Tomé. Aí tirou a imagem de São Tomé e achou as letras. E a letra deu origem ao nome de São Tomé das Letras. São Tomé das Letras fica a 1.290 metros de altitude. A cidade nasceu durante o ciclo do ouro, no século XVII. São Tomé das Letras teve um papel muito importante no Brasil Império. Aqui foi o caminho do ouro, o contrabando do ouro para a Inglaterra. Então esse caminho saía aqui de São Gonçalo e ia até a Lavras, de Lavras ia lá para o Espírito Santo, para onde era contrabandeado o ouro.
Hoje, São Tomé das Letras vive da exploração da Pedra de São Tomé e do turismo. A região fica sobre uma enorme reserva de quartzito, uma pedra porosa e clara, muito usada para revestir pisos, paredes e bordas de piscinas. São 87 pedreiras registradas e quase 30 ilegais, que dão emprego a cerca de 1.300 pessoas. Antigamente, a exploração causava poucos danos ambientais. Hoje, a degradação é grande. Vista de longe, parece que a cidade está em cima de um campo minado. Em 1994, as pedreiras foram fechadas pela Justiça. Aí, o desemprego cresceu. Elas foram reabertas e estão funcionando, mas têm que apresentar um plano para não provocar danos à natureza e um relatório de controle ambiental. E o mais importante é que as pedreiras agora são obrigadas a recuperar as áreas que destruíram. Espero que todos tenham uma consciência do problema sério da ecologia em São Tomé das Letras, inclusive as grandes mineradoras, que procuram ter mais consciência para que possam reverter essa situação que está aqui. Há 5 anos, foi feito aqui um aterro para deter o pó e impedir o assoreamento do rio. E foram plantadas algumas espécies resistentes, como o capim-gordura e a candeia, uma árvore que nasce praticamente sobre a pedra. Também está sendo estudada uma maneira de aproveitar os restos das pedras na fabricação de brita. Enquanto isso não acontece, a população usa esse material para revestir as casas e tentar recuperar o aspecto original da cidade. As casas que são de alvenaria, a gente vai criar um incentivo para que elas sejam de fachada de pedra. Uma outra forma de aproveitar essas sobras é o artesanato. Ao mesmo tempo, nós estamos reciclando os resíduos, que são os resíduos da pedra que está sobrando. Nós estamos ajudando a ecologia e transformando uma nova economia em São Tomé das Letras. Quando a gente está trabalhando com a pedra, praticamente é uma viagem no tempo. A energia da pedra parece que você volta a 2000 anos atrás. As pedras ramadas são obras de arte produzidas pela própria natureza. À primeira vista, parecem fósseis vegetais. Mas esses desenhos em forma de folhas, algas, raízes, são manchas criadas pela infiltração da água no interior da pedra há milhões de anos. A tradição de trabalhar a pedra vem sendo mantida há séculos. Eu sou o neto das pessoas que continuam esse trabalho começado pela escravidão. Essa energia da pedra é uma coisa inexplicável, para dizer a verdade, porque tem muita gente que sente essa energia e outros não. Eu sou uma das pessoas que me considera tipo um calango da pedra, porque eu gosto de trabalhar com a pedra. A técnica de construção é na base do encaixe. Então começa desde o alicerce até em cima, só pedra, não existe cimento. Realidade ou fantasia? Um fenômeno chama atenção na cidade, a Ladeira do Amendoim. Como São Tomé, fomos ver para crer em São Tomé das Letras. Desligamos o motor do carro e mesmo assim ele se movimentou e até subiu alguns metros na ladeira. A câmera estava apoiada no tripé, fixo no chão. Não tivemos dúvidas de que estávamos presenciando algo extraordinário. Para entender exatamente o que aconteceu, o Globo Ecologia procurou o físico Sadao Mori. Essa história da Ladeira do Amendoim é um barato realmente. Agora, o interessante é entender como isso acontece. Bom, para explicar para vocês, eu fiz aqui uma experiência, tá? Aqui tem uma pilastra e aqui do outro lado eu também tenho uma pilastra, só que tem uma altura maior. Reparou? E eu vou colocar minha bolinha, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Então perceba que a bolinha está subindo a pilastra. Qual é o segredo disso, hein? Bom, o segredo está na inclinação. Então, repare que a minha mesa está inclinada. O truque era esse. E essa rampa também está inclinada. Agora, só que repare que em relação ao chão, essa rampa está descendo. Em relação à mesa, parece que ela está subindo. Então, tá aí. Lá na ladeira, o que acontece é isso.
o chão do local, né, o terreno, ele está inclinado em relação ao plano horizontal da Terra. E a ladeira parece que está subindo, mas na verdade ela está descendo. A beleza do cenário, a tradição do povo e a fama de ser um lugar onde acontecem coisas extraordinárias atraem a cada dia um número maior de visitantes que vêm conhecer cachoeiras, grutas e cavernas. E vem turista de todo o Brasil. Apreciar o pôr do sol na pirâmide é programa que ninguém deve perder. No silêncio da Serra da Mantiqueira, nas terras altas de Minas, viajamos por paisagens e histórias que nos ajudam a conhecer nossa cara, nosso jeito de ser, nosso jeito brasileiro. O Globo Ecologia fica por aqui. Até a próxima! Olá, veja no Globo News Painel uma entrevista com o professor Roberto Campos sobre a privatização das áreas de exploração de petróleo da Petrobras. Uma conversa com o constitucionalista Luiz Roberto Barroso sobre o conflito entre judiciário e legislativo. E uma entrevista com a cravista Rosana Lancelotti. Será que a música clássica está ocupando um espaço cativo no Rio e em São Paulo e o público dela tende a aumentar? Globo News Painel. Excepcionalmente com Renato Machado. Neste sábado, 11 da noite. Nosso entrevistado no Espaço Aberto é um dos mais importantes nomes da física moderna. É o professor César Lattes, um brasileiro que aos 23 anos foi candidato ao Nobel de Física. Ele nos fala até sobre a vontade dos objetos manufaturados. Não perca o Espaço Aberto. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro. Este sábado, 9h30 da noite.